Oi pessoal, eu me chamo André Eduardo Pacheco Dias, eu sou graduando em Ciência da Computação pela UDESC de Joinville e vou apresentar o trabalho Aplicação de Evolução Diferencial em GPU para o problema de predição de estrutura de proteínas com o modelo 3D AB of Lattice. Esse trabalho é de autoria minha e coautoria do Matheus Boiani, recém-pós-graduado em Computação Aplicada na UDESC também, e sob orientação do professor Rafael Parpinelli. Bom, nessa apresentação eu vou estar mostrando uma breve introdução sobre o problema e modelo utilizado. Vou mostrar minha proposta, a nossa proposta, e também discutir os experimentos e resultados obtidos. Bom, a temática desse trabalho é relacionada com o estudo das proteínas. As proteínas são moléculas que são codificadas no DNA e são sintetizadas nas células dos organismos vivos, no citoplasma mais especificamente. A função que a proteína exerce é diretamente relacionada com sua forma tridimensional, e na natureza cada proteína tem uma forma nativa associada a ela, onde a energia livre de Gibbs é mínima. Para descobrir essa forma nativa, pode-se usar métodos experimentais como difração por raio-x e espectroscopia por ressonância magnética nuclear, mas esses métodos são caros e demorados, e por isso métodos computacionais são utilizados para esse propósito. Uma classe de métodos computacionais que são utilizados são chamados de predição por primeiros princípios, ou ab initio, e esses métodos consistem em construir equações matemáticas capazes de quantificar a energia livre de conformações de proteínas. Bom, uma proteína é uma molécula composta por vários aminoácidos que se conectam entre si por ligações covalentes, chamadas de ligações peptídicas, e se dobram na sua forma tridimensional única. Bom, o modelo AB initio usado nesse trabalho é chamado de 3D AB of Lattice, e ele é construído na observação de que os aminoácidos hidrofóbicos ficam no interior da proteína, enquanto os hidrofóbicos ficam na parte mais externa. Bom, esse modelo abstrai cada aminoácido como hidrofóbico ou hidrofílico. Os hidrofóbicos ele rotula como A e os hidrofílicos como B. Cada possível conformação nesse modelo tem um par de ângulos associado entre dois aminoácidos adjacentes, um ângulo de ligação, que liga os aminoácidos no plano bidimensional, e um ângulo de torção, que desloca o aminoácido para a terceira dimensão. Com isso, cada possível conformação tem um vetor de ângulos associado. E o objetivo aqui agora é encontrar a combinação de ângulos que minimize a equação de energia do modelo. Bom, como o algoritmo é implementado em GPU, eu vou dar uma breve introdução sobre as unidades de processamento gráfico. Bom, as GPUs elas têm uma característica de apresentar um alto paralelismo, e o foco delas é na alta vazão de dados, diferente da CPU que busca uma latência muito baixa entre duas operações. Bom, uma GPU é constituída de vários multiprocessadores, chamados de Streaming Multiprocessors ou SM, e cada um possui múltiplos processadores, chamados de Single Processors ou SP. Por causa disso, existe uma estrutura lógica de grid, blocos e threads. Uma rotina que é executada em GPU é chamada de kernel, e nela você precisa especificar o número de blocos e o número de threads que esse kernel vai possuir. Cada bloco executa em um SM e cada thread executa em um SP. E dentro de um kernel, o paradigma de execução é chamado de sint. Uma instrução é executada por múltiplas threads. E por fim, na GPU existem diferentes tipos de memória, com capacidade e latências de acesso diferentes. A maior delas é a memória global, que tem o escopo de todos os blocos e todas as threads. Também tem a memória compartilhada, que é de escopo de um bloco só, e a memória local, que é de escopo de uma thread. Quanto menor o escopo, menor a latência de acesso à memória, mas também menor a capacidade de armazenamento dela. Bom, para otimizar o modelo, foi adotado um algoritmo evolutivo chamado DSM-DE, que é inspirado na seleção natural proposta por Charles Darwin. Bom, esse algoritmo é baseado em outro algoritmo evolutivo chamado evolução diferencial, ou DE. Esse algoritmo é um algoritmo populacional, onde cada indivíduo representa uma solução do problema, nesse caso uma possível conformação da proteína, e o DSM-DL introduz o conceito de espécies, agrupando os indivíduos em espécies por similaridade. Bom, a primeira etapa do algoritmo é gerar uma população inicial a partir de soluções aleatórias. Essa população é avaliada e o algoritmo entra em loop evolutivo até que um critério de parada seja encontrado. A primeira etapa é a criação de espécies, depois da mutação em crossover, novos filhos são gerados, são avaliados, e se eles forem melhores que pais deles, eles são selecionados para a próxima geração. Bom, nesse algoritmo, cada espécie tem um representante, chamado de seed ou semente.
E as espécies com os melhores representantes, com os melhores seeds, elas têm um número maior de indivíduos, priorizando assim as melhores regiões do espaço de busca. Bom, nessa proposta foi adicionado um parâmetro chamado de S-Lifetime, que adiciona um intervalo para a recriação das espécies. E as estratégias de mutação adotadas foram essas seguintes, V1 e V2. A primeira, ela escolhe o seed de uma espécie e 2 indivíduos aleatórios da mesma espécie para gerar um novo filho. A segunda, ela escolhe 3 indivíduos aleatórios da mesma espécie para gerar um filho. A primeira tem uma característica de acelerar o processo de convergência e a segunda tenta manter a diversidade das soluções da população. O melhor desses dois indivíduos ele participa da etapa de seleção. Bom, na etapa de seleção original, cada filho compete com seu pai para sobreviver ou não na próxima geração. Aqui nessa proposta desse trabalho, cada filho compete com o pai mais próximo ou mais parecido a ele para sobreviver na próxima geração. Os parâmetros de controle do algoritmo, o F e o CR, fator de mutação e taxa de crossover, são ajustados com uma técnica chamada de JDE, onde cada indivíduo tem seu próprio par de parâmetros, e a ideia dessa técnica é que os melhores parâmetros dão origem aos melhores indivíduos e sobrevivem para as próximas gerações. Bom, 3 rotinas que se mostraram bastante promissoras na literatura para minimizar o modelo 3D-AB foram implementadas em GPU também. A primeira delas é uma estratégia de busca local. Sempre que um novo indivíduo é inserido na população principal, que ele passa pela etapa de seleção, ele participa dessa estratégia. Essa estratégia basicamente consiste em alterar a posição do quarto ao antepenúltimo aminoácido levemente a fim de encontrar conformações superiores. Bom, a segunda estratégia implementada da literatura é uma estratégia de reinicialização. Sempre que o melhor indivíduo não melhora durante um período de gerações, toda a população é reiniciada. Isso acontece escolhendo dimensões aleatórias de cada indivíduo para gerar um valor aleatório para essas dimensões escolhidas. Isso na prática faz com que os indivíduos se dispersem no espaço de busca novamente. Bom, a última estratégia implementada foi uma estratégia que insere um nível a mais de otimização no algoritmo. Bom, essa estratégia consiste em adotar uma função auxiliar que é similar à função original do modelo, a equação matemática que avalia as conformações, com a adição de um novo termo de energia, que tem a tendência de compactação das conformações em núcleos hidrofóbicos. O algoritmo começa no primeiro nível agora, usando a avaliação da função auxiliar, e sempre que a população é reinicializada, o algoritmo troca de nível, ou seja, troca a função de avaliação. Bom, esse é o fluxograma do algoritmo. O amarelo representa que é executado na GPU, o contexto da GPU, e a parte azul representa o contexto da CPU. Bom, o primeiro kernel invocado é a geração da população inicial. Então ela é avaliada e o algoritmo entra no loop evolutivo até que um critério de parada seja encontrado. Quando o critério de parada é encontrado, o algoritmo retorna a melhor solução, ou o melhor indivíduo encontrado no processo de otimização. Bom, a primeira etapa do ciclo evolutivo é a criação de espécies, que ela acontece sempre que o threshold S-Lifetime é atingido. Então tem a atualização dos parâmetros de controle de cada indivíduo. Na etapa de geração de índices, os índices da mutação são gerados. Na etapa de crossover, os novos indivíduos são gerados. Eles são avaliados na etapa de avaliação e selecionados na etapa de seleção. Os indivíduos selecionados participam da etapa de busca local, conforme já comentado, e sempre que há necessidade de reinicializar a população, o kernel de reinicialização é invocado. Bom, todos os kernels eles fazem leitura e escrita na memória global, e alguns deles utilizam a memória compartilhada para otimizar o processo, diminuindo o tempo de execução do algoritmo. Essas rotinas são avaliação da população, criação de espécies, crossover, seleção e busca local. A etapa de avaliação utiliza a memória constante, que é uma memória que reside na memória global, mas possui um cache de leitura em todos os SMs para a leitura otimizada. E algumas rotinas também utilizam a biblioteca corrente do CUDA para a geração de números aleatórios. Bom, nesse slide é mostrada as dimensões de cada kernel, o número de blocos e o número de threads invocados por cada kernel. Aqui NP representa o número de indivíduos da população, D é o número de dimensões do problema e E o número de aminoácidos da cadeia da proteína. Como é possível observar, a maioria dos kernels utiliza o tamanho da população como uma das dimensões, seja no número de bloco, no número de threads ou em ambos.
Isso evidencia a aplicabilidade desses algoritmos para a implementação em GPU, porque uma das configurações vão ser bem direta, provavelmente vai ser o número de indivíduos da população. Bom, para validar o algoritmo, 4 proteínas reais foram otimizadas. Cada proteína foi executada 10 vezes, com um critério de parada de 50 milhões de avaliações de função objetivo. Na prática, cada execução durou em média cerca de 2 horas e 46 minutos. 3 trabalhos da literatura foram comparados, sendo que esse último é considerado o estado da arte da otimização do modelo, que é o DE2L. Esses trabalhos utilizaram um critério de parada de 4 dias de otimização e 30 execuções para otimizar cada proteína. Bom, todos os experimentos foram realizados no servidor do LabCom, no laboratório de inteligência computacional da UDESC, que conta com uma placa de vídeo Titan V e um processador i9. Bom, essa tabela apresenta os resultados de média, desvio padrão e melhor conformação obtida por cada algoritmo. Como é possível observar nos 3 primeiras proteínas, de 46, 75 e 88 aminoácidos, a proposta conseguiu tanto uma média quanto uma melhor conformação bem próxima ao estado da arte. E na última proteína, tanto a média quanto a melhor conformação foram superiores ao estado da arte. Bom, o mesmo algoritmo foi reimplementado em C++, uma versão completamente sequencial, para verificar o ganho de performance com o uso da GPU. Nesse experimento, 10 milhões de avaliações foram utilizadas como critério de parada. Como é possível observar, o tempo de CPU cresce rapidamente, enquanto em GPU se mantém praticamente constante. E o speedup alcançado foi até de 708 vezes para a proteína de maior comprimento, de 98 aminoácidos. Bom, essas figuras representam as ilustrações tridimensionais das melhores conformações otimizadas. Aqui, as esferas vermelhas representam os aminoácidos hidrofóbicos e as azuis os hidrofílicos. Como é possível observar, as conformações otimizadas elas seguiram a proposta do modelo de concentrar os aminoácidos hidrofóbicos mais para o interior da proteína e deixar os hidrofílicos na parte mais externa. Bom, como considerações finais, os resultados alcançados foram bastante competitivos com a literatura e mesmo com protocolo de execução bastante reduzido, de 4 dias versus menos de 3 horas de otimização. O speedup alcançado foi bastante expressivo, com mais de 700 vezes de speedup para a maior proteína, e uma contribuição interessante desse trabalho foi que mesmo com a implementação de rotinas razoavelmente custosas e um número muito grande de indivíduos, para a maior proteína o número de indivíduos era de quase 1.000 indivíduos na população do algoritmo, a aplicação em GPU se mostrou dar conta dessa parametrização, enquanto a mesma implementação e parametrização em CPU seria completamente inviável. Bom, como trabalhos futuros, propõe-se a execução de um profiling detalhado do algoritmo para conseguir otimizar o tempo de execução do algoritmo, encontrar alguns kernels que podem ser melhorados, otimizados. Propõe-se também a implementação de algoritmo multipopulacional, já que o número de indivíduos do algoritmo não se mostrou como um fator limitante para a aplicação em GPU. Também propõe-se a substituição da técnica de ajuste de parâmetros do JDE por uma técnica mais robusta, que vem se mostrando bastante superiores para problemas de altas dimensões na literatura. E, por fim, o modelo 3D-AB é um modelo bastante simplificado, ele só considera a propriedade de hidrofobicidade dos aminoácidos. Recomenda-se a utilização dele em combinação com um modelo mais complexo, a fim de encontrar conformações que sejam mais fiéis às proteínas reais. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos.